Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e hoje vamos falar um pouquinho sobre Nicolau Copérnico, que é considerado um dos pais da astronomia moderna. Ele é considerado por muitos um dos maiores pensadores da história e seu trabalho teve um impacto profundo na nossa compreensão do universo. Tá interessado? Então fique aí, depois da vinheta, tem mais! E finalmente chegamos a Nicolau Copérnico, que viveu uma época marcada por uma profunda influência da Igreja Católica na sociedade e na forma como as pessoas compreendiam o universo. Durante o Renascimento, no século XVI, a Igreja desempenhava um papel central na vida cultural e intelectual, exercendo influência significativa sobre as ideias aceitas. Naquela época, a visão predominante baseava-se na interpretação geocêntrica de Ptolomeu, que colocava a Terra como centro do universo, uma concepção que estava alinhada com a visão teológica da Igreja Católica. Essa perspectiva geocêntrica era considerada em consonância com as ideias de que a Terra era especial, uma criação única de Deus. De acordo com a ideia da criação, algumas pessoas acreditavam que Deus fez o universo e colocou o homem como a coisa mais importante. Eles pensavam que os humanos eram a criação mais especial de Deus, deveriam ocupar um lugar muito importante no universo. Por isso, acreditavam que os humanos deveriam estar no centro de tudo. Essa ideia era forte no século XV e XVI, junto com a crença de que a Terra não se movia e que o Sol girava ao redor dela. Isso estabeleceu a ideia de que a Terra era o centro do universo, sendo chamado esse modelo de modelo geocêntrico, cujas características seriam a Terra parada no centro do universo, os planetas, a Lua, inclusive o Sol, estariam girando num movimento circular em torno do nosso planeta, e o universo seria finito. Qual seria o fim do universo? Né? O limite aonde você consegue ver as estrelas, que estariam fixas no fim desse universo. E dentro desse contexto na Europa no século XVI, em que nós vamos encontrar o modelo geocêntrico como um modelo bem aceito para explicar o movimento dos planetas, onde você tem a Igreja Católica usando este mesmo modelo para explicar e apoiar os seus ensinamentos de que Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança e colocado a Terra no centro do universo, e a partir dali tudo foi feito. Eis que surge Nicolau Copérnico. Copérnico vem, lógico, com todo cuidado, porque ele sabia que aquele momento era um momento complicado, e ele vai propor uma nova visão sobre o universo. O que ele fez foi um negócio muito bobo, mas que causou um certo fervor após a publicação do seu trabalho. A gente vai explicar isso mais à frente. O que ele fez foi o seguinte: as explicações do movimento dos planetas, eles seriam mais fáceis de se entender se, ao invés da Terra no centro do universo, estivesse o Sol. E os planetas, inclusive a Terra, que estariam orbitando o astro-rei. Ou seja, lembra daquele modelinho bonitinho que a Terra está parada? A Lua, os planetas e o Sol estariam girando em torno da Terra em órbitas circulares perfeitas? Copérnico chega e fala assim: olha, dá aquela coçadinha na barba. Eu acho que a gente pode pensar de um jeito diferente, né? Com todo cuidado, né? Malandro, sabia onde estava colocando, né? Eu acho que a gente pode, de repente, ter uma nova visão sobre as coisas. Quem sabe a gente, tirando a Terra do centro do universo e colocando o Sol, será que a gente não consegue explicar de uma maneira mais fácil o movimento dos planetas? E qual é o grande problema disso aí? O problema é que quando Copérnico lança esse modelo, pela primeira vez o homem está sendo tirado de sua posição de destaque da criação. É lógico que isso não vai ficar barato, né? A igreja, que já estava passando
por problemas com a reforma protestante, né, que estava sendo duramente atacada, né, pelos iluministas que estavam começando a pipocar na Europa, ela não ia querer ser questionada. Ela não ia querer deixar barato, né, que seus dogmas, né, que eram verdades absolutas, fossem questionados, né? Então isso, mais à frente, vai começar a dar problema. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. E lógico que esse novo modelo que está surgindo, esse modelo heliocêntrico, né, em que o Sol estaria no centro e a Terra girando em torno do Sol, ele vai começar a receber críticas. A galera do geocentrismo, né, principalmente a galera mais ligada à igreja, não vai querer que esse modelo vingue, né? E vai tentar detonar esse modelo. Então, uma das críticas que era feita era: ora, como é que você explicaria, por exemplo, o movimento do Sol ao longo do dia? Uma vez que esse modelo supõe que o Sol está parado no centro do universo e a Terra está girando em torno do Sol, como é que você explica o Sol todo dia nascer do leste, sobe e se põe no oeste? Né? O que daria a impressão que o Sol é que se move em torno da Terra. Né? O Sol que estaria girando em torno da Terra, não o contrário. E aí o Copérnico ele fala o seguinte: olha, na verdade, o que a gente percebe é um movimento aparente, devido ao movimento da Terra. Ou seja, o Sol está parado. A Terra, ao girar em torno do Sol, faz com que um observador dentro do nosso planeta tenha a sensação que o Sol está se movimentando. Alex, não entendi. Faz de conta que você está dentro de um carro e você olha para um poste que está à sua frente. Esse poste, em relação ao chão, ele está parado. Né? Só que você olha fixamente esse poste e você vai perceber o seguinte: você vai perceber que esse poste ele começa a se aproximar do seu carro e de repente ele vai se afastando desse carro. Isso é um movimento aparente, né? O poste em relação ao carro, ele está em movimento, né? Só que é um movimento aparente. Copérnico, ele falava a mesma coisa. Olha, o Sol está parado. A Terra, ao girar em torno do Sol, vai fazer com que o observador dentro do planeta Terra veja o Sol se movimentando, descrevendo esse movimento diário que a gente percebe do amanhecer ao pôr do sol. Então, todas as explicações, né, seriam feitas em cima de um movimento aparente. Outra crítica que era feita ao modelo heliocêntrico, ao modelo de Copérnico, estaria relacionado com a posição das estrelas ao longo do ano. Segundo os críticos, se a Terra realmente está se movimentando em torno do Sol, a distância que o homem vai observar das constelações deveria mudar. Ora, as constelações deveriam estar mais perto, ora, deveriam estar mais afastadas. Só que isso não era observado. E como é que o Copérnico explicaria isso? Bom, para a gente entender, o modelo geocêntrico ele considera a Terra parada no centro do universo. Né? Os planetas, o Sol e a Lua estariam girando em órbitas circulares, círculos perfeitos, e no final do universo, né, nós teríamos um universo finito, nós teríamos as estrelas fixas, né? Só que essas estrelas fixas, elas teriam também um movimento circular em torno da Terra. Esse movimento circular faria com que você observasse as constelações mudando de posição. Então você teria ao longo do ano constelações aparecendo e desaparecendo do campo de visão do homem. Esse aparecimento e esse desaparecimento de constelações marcavam períodos de aumento de calor ou aumento de frio, fazendo com que o homem percebesse o momento correto para colher, para plantar, para procriar o seu rebanho.
Imagina que você tenha um gado, né, ou uma criação de ovelhas, e essas ovelhas começassem a dar cria no meio de um inverno rigoroso na Europa. Ia morrer tudo, não iria sobreviver. Né? Então você deveria saber o momento certo de procriar, né, para que, quando nascesse num momento que o clima favorecesse a sobrevivência desse animal. Né? Bom, e qual é a grande crítica da galera que estava se opondo ao modelo do Copérnico? Ele falava o seguinte: ora, se nós estamos observando essa constelação aqui, ela tem uma distância. Quando essa constelação ela vem para cá, essa distância é a mesma. Por quê? Porque você está trabalhando com círculos perfeitos. Né? A partir do momento que você considera a Terra em movimento, essa distância vai mudar. Então, quando a Terra está aqui, você tem uma distância em relação a essa constelação. Quando você tem a Terra nessa posição, a distância já é outra. Então você teria que perceber as constelações ora mais perto, ora mais afastado. Isso não acontecia. E qual era a explicação do Copérnico? A explicação do Copérnico era a seguinte: olha, realmente existe esse deslocamento. Só que essa distância da Terra até o fim do universo é tão grande, que nós não conseguimos perceber nenhum tipo de alteração, nem para perto, nem para longe, está muito distante. Outra explicação para o modelo de Copérnico estaria relacionado ao movimento retrógrado dos planetas. O homem, ao olhar para o céu, ele começou a perceber que haviam corpos que descreviam um movimento irregular, um movimento de vai e volta, fazendo uma trajetória com uma espécie de laço no céu. Esses corpos ficaram conhecidos como corpos errantes ou simplesmente planetas. O homem aqui da Terra percebia o planeta Marte fazer esse movimento retrógrado com grande frequência, mas não havia uma explicação plausível para isso. Até que no século II temos os epsíclos e deferentes de Cláudio Ptolomeu. Para Ptolomeu, esse movimento retrógrado seria uma combinação de dois movimentos. Os epsíclos, que seria esse movimento que o planeta faria dentro desse círculo vermelho, e o deferente, que seria o movimento que o epsíclo faria ao redor da Terra, que estaria parada em torno, a Terra estaria parada no centro do universo. A combinação desses dois movimentos, do epsíclo e do deferente, é que seria responsável por esse movimento retrógrado dos planetas. Como podemos perceber, do século II ao século XVI, mostra o quanto que esse modelo foi vigente na Europa, o como esse modelo foi bem aceito dentro da comunidade científica na Europa. Somente com o modelo de Copérnico as coisas começam a mudar. E como é que Copérnico iria explicar esse movimento retrógrado dos planetas? Para Copérnico, a translação da Terra e a translação dos planetas é que fariam esse movimento irregular, ou seja, a Terra, quando ultrapassava um planeta ou quando ele era ultrapassado, fazia com que, ao observar esse planeta, ele descrevesse esse movimento irregular, esse movimento retrógrado. Então, a combinação, né, desses dois movimentos, o de translação da Terra e o de translação de Marte, por exemplo, né, quando a Terra ultrapassava ou quando a Terra era ultrapassada por um outro planeta, isso criava uma ilusão que o planeta estava se movendo temporariamente para trás. Mas era apenas uma ilusão, era um movimento aparente. E como é que foi esse trabalho do Copérnico? Né? Foi um trabalho silencioso. Primeiro que ele temia ser perseguido. Né? Quando você troca a Terra pelo Sol como centro do sistema planetário, significava para os senhores da igreja tirar o homem do centro do universo. E essa ideia era considerada uma heresia, razão pela qual a obra de Copérnico
foi incluída no índex dos livros proibidos pela igreja, dos livros heréticos. Outra situação é que ele mesmo tinha dúvidas sobre a sua teoria. O Copérnico era um cara muito religioso, então para ele retirar a Terra e o homem do centro do universo não foi algo muito fácil. Desde o início da filosofia natural grega, acreditava-se que o homem ocupava um lugar todo especial no universo. E além disso, estar em movimento seria um sinônimo de inconstância, de vagar. Ou seja, vagar não é um negócio legal, né? Por isso, o próprio Copérnico acreditava que as estrelas deveriam estar fixas. E ele, em sua obra, ele vai citar uma frase de Platão. A condição de estar em repouso é mais nobre e mais divina do que aquela mudança e inconstância. Vamos entender essa frase. Naquela época, você tinha os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Você vai ter o movimento natural, que poderia ser de subida, ar e fogo subindo, ou movimento de descida, terra e água. Você tinha também o movimento violento, que é quando você coloca um objeto em movimento através da aplicação de uma força. Então, fazer uma força, você colocava um objeto em movimento. Só que o objeto parava. Então, a explicação é que o repouso seria o estado natural das coisas. Você faz uma força, só que a própria natureza vai fazer com que esse objeto pare, busque o seu lugar natural. Então, ele condenava essa coisa do movimento. Para ele, o movimento seria algo inconstante, algo relacionado à imperfeição. Então, nós, seres humanos, nós moraríamos no planeta Terra, no planeta das imperfeições, né? Num planeta em que você vai ter constantes mudanças, vulcões, terremotos, maremotos, as coisas sendo destruídas e depois reconstruídas. Você tem mudanças. E o céu seria a morada dos deuses. Que você não tem mudança. Se é algo perfeito, para que você vai mudar? Para que você vai mexer em algo que é perfeito? Então, a morada dos deuses seria algo que você buscaria o quê? O repouso. Tanto que ele termina aqui, ó. Assim, essa última, ou seja, as mudanças, as inconsistências, é mais adequada para a Terra, né? Do que para o universo. Para ele, o universo deveria ser o quê? Alguma coisa estática, né? Alguma coisa perfeita, relacionado aos deuses. E aqui na Terra, como é a morada dos homens, algo imperfeito. Então, o movimento seria algo mais próprio aqui para o movimento, mais para o planeta Terra, do que para o próprio universo. Então, o repouso para ele seria o estado natural da realidade, enquanto a mudança e a inconsistência são apenas imperfeições. Para ele, o universo como um todo deveria estar estático, né, por razões que ele vai explicar em seu livro escrito em latim, cujo manuscrito foi concluído em 1530, mas ele resiste, né, e acaba não publicando, por razões até óbvias. Ele sabia, né, do cenário que ele estava vivendo, né, e lógico, se ele publica esse livro, ele ia mexer numa casa de marimbondo muito grande, né? Ele está mexendo com dogmas da igreja, né? E ele não queria fazer esse tipo de publicação. Mas, por uma insistência de seus discípulos, Copérnico publica seus estudos ao chegar na cidade de Frombork, na Polônia, onde ele assume o cargo de cônego, né? E ele vai, em 1543, na cidade de Nuremberg, principal centro de impressão da Alemanha, ele vai publicar o seu livro, De Revolutionibus Orbium Celestium, nome original do latim, das revoluções das esferas celestes, né? E a obra de Copérnico foi considerada herética pela Igreja Católica. A Igreja Católica, que acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno dela, a teoria heliocêntrica de Copérnico desafiava essa visão
e, portanto, foi considerado uma ameaça à autoridade da Igreja. Em 1616, o Papa Paulo V coloca o livro de Copérnico, das Revoluções das Órbitas Celestes, na lista dos livros proibidos pela Igreja Católica, vindo a ser retirado essa proibição apenas no ano de 1835. Apesar da teoria heliocêntrica apresentar uma descoberta incrível e visionária sobre o sistema solar, naquela época não foi devidamente valorizada. Somente após as contribuições de Kepler e Galileu Galilei, tais conhecimentos foram oficialmente reconhecidos. Em 1633, o astrônomo italiano Galileu Galilei foi julgado pela Inquisição por defender a teoria heliocêntrica de Copérnico. Galileu foi condenado por heresia e sentenciado à prisão domiciliar. A condenação de Galileu foi um momento importante na história da ciência. Foi um sinal de que a Igreja Católica estava realmente disposta a usar todo o seu poder para suprir a ciência que desafiava as suas crenças. A teoria heliocêntrica de Copérnico foi uma ruptura radical com a visão geocêntrica dominante na época. Ela levou uma série de mudanças na nossa compreensão do universo. Ela teve consequências importantes para pensadores posteriores da Revolução Científica, incluindo figuras relevantes como Galileu Galilei, Johannes Kepler, René Descartes e Isaac Newton. Por tudo isso, Copérnico é considerado um dos pais da astronomia moderna. Ele é considerado um dos maiores pensadores da história e seu trabalho teve um impacto profundo na nossa compreensão do universo. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!